Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. A paz do Senhor. Estamos iniciando aqui mais um Conexão Céu, e o Conexão Céu de hoje tem um tema muito importante,
que é a reforma protestante. É um tema que todos os anos nós estamos aqui apresentando no mês de outubro, a reforma protestante, e hoje conosco está aqui o nosso amado, que está sempre nos ajudando, o pastor Elton. Graça e paz, pastor. Graças e paz, meus irmãos. Coisa boa voltar aqui para participar dessa conversa sobre a reforma, né? Mais um ano comemorando aí os 508 anos de um dos maiores avivamentos espirituais por meio da palavra na história da igreja. Na igreja pode. E agora vamos dar início à nossa temática, que é o nosso bate-papo. O tema é a reforma protestante e as marcas de uma igreja saudável. E para iniciarmos, vamos com a primeiro questionamento. O que foi a reforma protestante e por que ela foi necessária, pastor? Vamos lá. Bem, a reforma protestante, geralmente eu costumo conceituar como sendo o maior avivamento espiritual, de acordo com a palavra de Deus, de uma era mais próxima de nós. Porque nós tivemos na história do povo de Deus avivamentos que se deram também em torno da palavra. Então a reforma é um movimento espiritual que vai se dar pelo redescobrimento da preciosidade, da suficiência das Escrituras. E aí, quando nós falamos de reforma, geralmente nós focamos muito o período do século XVI, exatamente a partir de 31 de outubro de 1517 em diante. Mas os ventos da reforma, eles foram soprados muito tempo antes. Alguns cogitam 100 anos antes, outros cogitam séculos atrás, de movimentos que procuravam uma reforma dentro da igreja da Idade Média, uma igreja que tinha, em grande medida, se afastado da pureza doutrinária, da pureza litúrgica, da pureza religiosa. Então, muitos movimentos estavam ali dentro dessa igreja da Idade Média, buscando uma reforma, buscando uma renovação, buscando um retorno às Escrituras. Mas só no século XVI, com a pessoa do Martinho Lutero, que o movimento reformado, ele de fato, ele se destaca, que o movimento ele toma um corpo maior, e a reforma tem o objetivo de promover uma pureza teológica e espiritual da igreja, algo que tinha sido perdido em decorrência da infringência que fizeram, principalmente a partir do terceiro século, fazendo inserção de muitas doutrinas que eram estranhas às doutrinas bíblicas, não é? E uma das principais foi a de desconsiderar a suficiência das Escrituras como fonte da verdade para a igreja, estabelecendo fontes secundárias como o magistério da igreja de maneira absoluta e estabelecendo também uma fala papal tendo a mesma autoridade daquilo que estava revelado através das Escrituras, né? Então, a reforma vem é provocada por causa desse problema e ela toma corpo do século XVI com Martinho Lutero e outros reformadores nesse período. Amém. Quem foi Martinho Lutero e qual o seu papel central na reforma? Vamos lá. Martinho Lutero, meus irmãos, ele foi um monge, né? Um monge, teólogo alemão que estudou em uma das melhores escolas da Alemanha na área de filosofia e teologia. E ele, nesses estudos, ele teve contato. Eu vou até corrigir aqui, vou até retificar. Não é que ele teve contato, porque as pessoas imaginam que os monges não tinham o acesso à Bíblia dentro daquele contexto histórico. E, na verdade, não é isso. As escolas monásticas, elas tinham a Bíblia e ficava ali.
Mas Lutero, ele teve um contato com a Bíblia, um contato mais especial, podemos dizer até que foi um contato direcionado pelo Espírito Santo mesmo, em que ele, ao tomar posse ali daqueles documentos bíblicos, ele lendo, ele percebeu a preciosidade que era a doutrina da salvação, a doutrina da justificação pela fé. Então, em 1517, Lutero, ele vai começar a questionar algumas questões que estavam acontecendo dentro da igreja romana. Uma delas tinha a ver com a questão de como o homem ele é salvo. O homem ele é salvo pela prática das obras ou pela fé. Ele é perdoado quando ele joga moedinha no gasofilácio ou quando ele confessa seus pecados e crê que o sacrifício de Cristo é suficiente, não é? E dentro desse contexto, que aí esses irmãos podem, logicamente, procurar um aprofundamento em livros de história da igreja, como o livro de História do Cristianismo, né? Através dos séculos de Carnes, publicado pela Vida Nova, Dois Reinos, publicado pela Cultura Cristã, para aprofundar um pouco mais nisso aqui. Mas 1517, ele publica um dos principais documentos dentro daquele primeiro contexto de reforma, que foi as 95 teses, quando ele anexa na porta do Castelo de Wittenberg, por exemplo. E ele faz essas 95 teses, e um dos principais pontos era reprovando a venda das indulgências que acontecia em larga escala ali na Europa, grande parte para arrecadar fundos para a construção do Vaticano, por exemplo. Arrecadava-se fundo para ser revertido para a coroa papal investir na construção ali do Palácio do Vaticano, né? Lutero, ele foi também um tradutor da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para a língua vernácula na época, para o alemão. Foi ali uma das primeiras traduções na história da igreja para a língua vernácula, dentro do contexto ali que eles viviam ali, né? Além disso, ele foi um grande ativista quanto a anunciar a suficiência das Escrituras e a salvação pela graça e não pelas obras, nesse caso. Amém. Vamos, a quinta pergunta agora, vamos pular aqui para a quinta, que as outras duas já foram respondidas. A reforma ainda fala com a igreja de hoje ou ficou no passado? É uma pergunta importante, né? A reforma fala para a igreja de hoje ainda. O senhor acha, só um acréscimo, o senhor acha que a igreja de hoje precisa de outra reforma? É um sim e um não, porque assim, a gente precisa lembrar de o lema de a igreja reformada sempre se reformando. Por quê? Porque a igreja ela sempre será alvo de movimentos estranhos, espúrios às Escrituras. Sempre será alvo. Então, hoje eu acredito que uma igreja reformada, ela continua se reformando sempre. Por quê? Porque a igreja reformada, ela deve buscar sempre a pureza, o alinhamento doutrinário, o entendimento mais claro possível das Escrituras. Ao mesmo tempo, podemos dizer que nós precisamos de uma nova reforma. Por quê? Porque muitos movimentos foram organizados, são movimentos estranhos. Inclusive aqui no Vale do São Francisco, eu não vou citar nomes, mas nós temos muitos movimentos que se dizem evangélicos, protestantes, mas não o são, em hipótese alguma. Então, a reforma ela é necessária nesse sentido, mas como fazer uma reforma hoje, né? Os modos e os trâmites, eles são diferentes. Então não é como no século XVI, que Martinho Lutero fixou 95 teses numa porta e ali iniciou um movimento espiritual de retorno às Escrituras. Não é mais. O movimento de reforma hoje ele deve se dar na igreja local,
com a anunciação do Evangelho, não é? E ao mesmo tempo com uma atuação da igreja de maneira mais contundente nos meios de comunicação que possuímos à disposição, anunciando verdadeiras doutrinas bíblicas e, logicamente, reprovando movimentos que são estranhos à sã doutrina. Amém, pastor. Como define biblicamente uma igreja saudável? Eita, rapaz, que pergunta, né? Olha só, uma igreja saudável é uma pergunta complexa. Então, talvez a resposta que eu dei aqui, ela não será uma resposta que vai esvair o tema. Mas assim, na teologia nós temos duas maneiras de pensar a igreja, duas formas, dois modos, né? Primeiro modo que nós podemos olhar para uma igreja e classificar ela uma igreja sendo mais pura ou menos pura. Uma igreja mais pura é aquela que está mais próximo daquilo que ela pode e ela se esforça ao máximo de estar próximo, de estar presa, cativada pelo ensino bíblico. E geralmente essas igrejas mais puras, elas são muito preservadoras e conservadoras das doutrinas essenciais da fé. Elas possuem um cuidado em relação ao que é ensinado, em relação ao culto, em relação a como a igreja ela convive em sociedade. Então nós classificamos assim, igreja mais pura seria assim. E o que é uma igreja menos pura? Às vezes é uma igreja que crê nas doutrinas essenciais, mas de repente ela meio que vacilou, então ela não observou ainda determinado ponto doutrinário que pode ser considerado como crucial. Então, nesse sentido de igreja mais pura e igreja menos pura, a gente faz uma classificação de que a igreja mais pura ela é saudável e a igreja menos pura porque ela se afastou um pouco de princípios históricos do cristianismo, como igreja saudável também, mas com algumas questões que precisam ser solucionadas. Mas aí nós temos uma outra classificação. Historicamente, as confissões de fé, que inclusive Confissão de Fé Congregacional, Batista, de 1689, a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos de Westminster, por exemplo, e catecismo de outras tradições reformadas, eles estabeleceram aquilo que nós chamamos marcas de uma igreja verdadeira. Então, eu posso também dizer que uma igreja saudável são aquelas igrejas que carregam as marcas de uma igreja verdadeira. E aí, esses catecismos, esses documentos que eu relacionei, eles citam 3 marcas, pelo menos, né? Eles citam a pregação fiel, citam a administração dos sacramentos, que neste caso seriam o batismo e a ceia, que algumas igrejas, algumas tradições não entendem como sacramento, mas entendem como ordenanças em memorial, e a disciplina eclesiástica. Essas são marcas que fala ou que conceituam uma igreja verdadeira. E aí, quando nós vamos para este conceito confessional que é depreendido, que é extraído da Escritura, aí esse funil daquilo que seria uma igreja saudável fica um pouco mais apertado. A peneira é mais fina. Por quê? Porque quando olhamos os modelos de igrejas que nós temos na nossa atualidade, esses modelos eles estão assim meio que distanciados em muitos casos deste padrão que as confissões e catecismos históricos do século XVI, XVII, XVIII estabeleceram. Então a gente precisa entender aí que uma igreja saudável são aquelas que carregam essas marcas, que são chamadas marcas de uma igreja verdadeira e que são depreendidas da própria Escritura, inicialmente.
não é? Então, aqui você pode perguntar, né? Então, a primeira marca de uma igreja verdadeira, o senhor citou aqui a pregação fiel, né? Aí pode ser gerada a pergunta lá pelo nosso irmão que está assistindo, a ideia é assim, existe um modelo de pregação que seja um modelo que a igreja tem que necessariamente seguir, né? E aí a gente pode dizer assim, mais uma vez, um sim e um não ao mesmo tempo. Porque o modelo de pregação, ou o método de pregação, ele pode até variar. Ele pode variar e varia, porque nós temos métodos de pregação. Por exemplo, nós temos método de pregação temático, que é quando uma pessoa resolve escolher um tema e, a partir daquele tema, procurar dentro da Bíblia o embasamento, o fundamento, versículos que fundamente a afirmação do tema. Você tem um método de pregação textual, quando geralmente o pregador ele escolhe um versículo e ali daquele versículo ele extrai ali os pontos que ele precisa abordar, certo? Este modelo de pregação temática e textual ele é muito comum nas igrejas, principalmente de tradição pentecostal, por exemplo, né? E em algumas igrejas de tradição histórica, como algumas igrejas que carregam uma liturgia mais aberta, digamos assim, mais suave. Mas você tem um modelo, um método de pregação expositivo, que é um método que está sendo muito popularizado nos nossos dias e que era o método de exposição bíblica dos reformadores. Então, quando nós falamos de pregação expositiva, nós estamos falando de um método de pregação que Calvino utilizava, que Melâncton utilizava, que o Lutero utilizou, que uma série de irmãos do passado fizeram uso deste método. E a pregação expositiva, ela é um modelo, um método que o pregador ele vai para o texto sem a pretensão de dizer ao texto o que o texto não diz. A pregação expositiva, ela impõe para o expositor a obrigação de extrair o assunto, o tema, daquela perícope, que geralmente são perícopes maiores, né? De 2 versículos adiante, para que você exponha um texto expositivamente. Então, dentro do aspecto reformado, o modelo de pregação expositiva, que é muito popularizado por nomes famosos, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, que é um pastor congregacional, esteve recentemente aqui na região, pelo reverendo Thomas Magno, que também visitou nossa região umas semanas atrás, né? E é um modelo que alguns colegas aqui também da região têm feito uso, como o pastor Arian, pastor André e outros, né? Tem feito uso aqui na nossa região, a pregação expositiva. E aí eu digo sempre, a pregação expositiva não é o único método eficiente de você ensinar a igreja biblicamente. Se o pastor usa temático, se ele usa textual, se ele usa expositivo, ainda que eu acho que o expositivo é o melhor método para expor para a igreja, ele precisa pregar fielmente as escrituras, independente do método. E a partir dessa pregação fiel, que eu entendo que o expositivo nos oferece com muito maior segurança, as outras marcas elas vão sendo delineadas na igreja, elas vão sendo executadas na igreja com naturalidade e fluidez. Amém. Vou fazer uma pergunta aqui ao senhor, uma dúvida minha. A gente sabe que nós não vamos ter teólogos suficientes para colocar em todas as igrejas, todas as congregações. Como interiores de cidade ou cidade pequena, interior de cidade grande, cidades pequenas, como pessoas que não foram tão bem doutrinadas vão conseguir pregar o evangelho fiel para aquelas pessoas. O que é que o senhor acredita? Que eles deveriam pregar o evangelho puro e simples, sem tentar se aprofundar naquilo que ele não sabe, ou às vezes ele acaba criando
é um evangelho ali que talvez não esteja nas escrituras. Não sei se o senhor conseguiu entender a pergunta. E outra coisa, outra observação. O senhor falou a respeito de igrejas. Eu sempre fui de igreja tradicional e eu sempre estranhei igreja onde não existe liderança do pastor nos membros da igreja. Onde os membros não devem satisfação ao pastor. E isso me causa estranheza. Já visitei algumas igrejas, tipo, como que a igreja funciona sem mas na verdade essa eu queria deixar lá para o terceiro ponto, que o senhor ia falar da disciplina ainda, né? Mas como que a igreja conseguiria funcionar sem essa disciplina do pastor em relação aos membros da igreja? Vamos lá. A primeira pergunta é assim: como é que a gente atende o interior, onde pessoas às vezes não têm tanto acesso à informação? Eu tenho que fazer aqui uma observação assim. Primeiro, nós estamos falando da membresia da igreja ou de obreiros. Então vamos falar primeiro da membresia. A membresia da igreja, ou melhor, vamos inverter, vamos falar primeiro dos obreiros. Os obreiros, eles precisam receber formação. Essa formação necessariamente precisa partir de uma escola teológica como o Instituto John Owen, ou como o Seminário Batista, ou como o Seminário Presbiteriano? Não necessariamente. Porque, às vezes, o cenário não contribui para isso. Mas eu acredito que a igreja, ela é responsável por formar os seus obreiros. Ela é responsável por formar os seus obreiros. Então, se nós vamos encaminhar um obreiro para determinado campo de atuação, seja interior ou seja num bairro dentro da nossa área urbana, a igreja ela precisa fomentar formação teológica continuada para este obreiro. Isto pode se dar de muitas maneiras. Isso pode se dar, por exemplo, a igreja enviar esse obreiro para um seminário que seja adequado à sua realidade de agenda e sua realidade local de estrutura. Isso pode se dar pelo meio online, que hoje o EAD facilitou bastante, ou a própria igreja pode formular uma grade de um curso de formação de obreiro, onde ele possa estipular ali uma série de disciplinas, onde possa ser convidado professores, pastores, ou os próprios pastores que atuam nessa igreja, que já são formados, oferecer uma formação ampla, teológica, nas mais diversas áreas do ensino teológico. E aí podemos pensar assim: o que seria um obreiro bem equipado para atuar num campo? Seria um obreiro que tem uma formação de 4 ou 5 anos de teologia de forma sistemática, como se fosse um seminário? Não necessariamente. Mas um obreiro ele é bom quando ele passa por formação continuada. Então a igreja poderia periodicamente formular um curso de 2 a 3 meses dentro da sua própria comunidade, onde esse obreiro viria até essa localidade, e ali ele teria ali uma imersão teológica periodicamente nas áreas de teologia sistemática, na área de teologia bíblica, na área de pregação, na área de homilética, e etc. E esta formação ela ser continuada, porque as realidades das igrejas elas mudam muito, né? Mas se aquela igreja está no centro urbano e o obreiro vai ser enviado, existe previsão de ser enviado para um determinado local, o ideal seria mesmo investir na sua formação teológica de nível amplo, encaminhando ele para um instituto bíblico ou para um seminário, né, para que ali ele tenha fomento, etc. Em relação à igreja local, e aí independe se essa igreja está no interior ou se ela está no centro urbano, eu acho que o maior seminário de todos os tempos é a escola bíblica dominical. É a escola bíblica dominical, é o estudo bíblico, são conferências, são estudos que possam trazer fomento para a igreja, aprendizado profundo. Não é? Então, a igreja deve ter um programa de formação teológica a nível local que seja interessante para os membros.
Então, o que é que uma escola dominical deve tratar? A escola dominical, ela não deve ser tão devocional ao ponto de esvaziar a teologia do ensino. Mas a escola dominical, ela precisa ter um caráter devocional e também teológico. Os membros precisam entender a teologia profundamente. E note, por que eu digo que a escola dominical é um maior centro de formação teológica? Porque a escola dominical ela ocorre todos os domingos. É uma formação continuada para a igreja. Então, partindo desses dois eixos aí, o obreiro precisa ser bem formado. Modo, formas, cronograma dessa formação, quem decide é a igreja, porque o obreiro é dela. Mas ele precisa ter uma formação, porque ele precisa ensinar bem a igreja na qual ele foi posto para liderar, para pastorear. E os membros precisam participar da escola dominical ativamente e de qualquer reunião que favoreça o crescimento espiritual. E note que neste caso aqui, quando eu falo que o membro precisa estar envolvido e o obreiro precisa estar envolvido, eu preciso dizer que ambos os grupos eles estão debaixo do imperativo. Por quê? Porque o imperativo bíblico é que a igreja conheça Deus de forma profunda, íntima. Que a gente tenha um conhecimento robusto de Deus, a tal ponto que esse conhecimento gera em nós virtudes espirituais, frutos espirituais. Então, não desejar e não se empenhar em crescer no conhecimento bíblico é um grave erro para os cristãos. Então, a igreja precisa investir nessa questão. Amém. Uma igreja, pastor, pode ser grande e ainda assim espiritualmente doente? Sim, uma igreja ela pode ser grande e ser espiritualmente doente. Tem muitas igrejas grandes com aparência de saúde espiritual, mas totalmente afastadas das escrituras. Principalmente as igrejas que adotaram um método de trabalho, que é um método de trabalho aberto, em que a escritura é lida no primeiro amém, e ela só retorna para o ouvido da igreja, se retornar, né, na pregação. E 90% da liturgia daquela igreja, por exemplo, é ocupada por canções. Uma igreja que ocupa suas reuniões, tendo a sua maior parte de tempo ocupada por canções e testemunhos, e não a Bíblia, essa igreja é forte candidata dela, ou melhor, forte não, ela está doente, porque ela deixou o principal remédio da alma de lado, ela abandonou, ela não está tomando o remédio de maneira correta. A escritura é suficiente para tudo e ela é tão suficiente que quando nós a abandonamos e fazemos ela apenas uma escada para os nossos rompantes espirituais, essa igreja está doente, essa igreja vai mal, né? Agora tem um detalhe aqui, igrejas podem ser grandes e saudáveis? Sim. Podemos ter igrejas saudáveis e grandes, porque a gente não pode imaginar nesse fato que igrejas grandes são igrejas sem saúde, né? Eu tenho experiência com várias igrejas que são grandes e que são saudáveis. Eu tenho experiência com a igreja que é grande e que ela está num processo de tratamento bíblico. Ela está no processo de corrigir os erros que foram cometidos por uma liderança anterior, e essa igreja está caminhando cada vez mais para se estabilizar de maneira saudável. Aqui mesmo na região do Vale, eu tive contato com uma igreja que ela era uma igreja neopentecostal, uma igreja que tem, por exemplo, 16 congregações de linha neopentecostal, em que
O pastor, inclusive, foi um aluno meu, né, de seminário, em 2014, 2015, e ali dentro do seminário ele conheceu a teologia. Ele estudou teologia sistemática, teologia bíblica, teve contato com boas literaturas que foram indicadas por bons professores ali no seminário, e ele, desde aquela ideia de 2015, ele está no processo de reformar a igreja. Então ele está curando a igreja de muitas mazelas. Então ele está pregando expositivamente, ele está adequando o culto a um padrão bíblico, ou seja, ele está levando a igreja para mais próximo da Bíblia. De que forma? De maneira tranquila, sábia, né? Sem chutar o pé na porta, com muita tranquilidade, fazendo isso por meio do ensino. E eu tive um tempo atrás nessa igreja, né? E eu fiquei assim admirado em ver canções bíblicas, uma oração bíblica e pregação bíblica do pastor da igreja. E aquela igreja está ali sendo adestrada segundo a palavra de Deus. Então, você vê, uma igreja que era grande, doente, e uma igreja que está agora saudável e caminhando para um patamar ainda melhor na sua vida eclesiástica, né? E eu já conheci igrejas grandes e muito doentes. Amém, pastor. Quais sinais indicam uma igreja centrada em Cristo? Então, eu acho que os sinais que indicam uma igreja centrada em Cristo é você observar muito assim. Geralmente o termômetro é o culto. Uma igreja que tem um culto bíblico, geralmente ela centra suas ações na pessoa de Cristo. Então, por exemplo, eu chego numa igreja em que o culto, ele é um culto trinitário. É um culto em que você percebe claramente que ali está sendo adorado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é um Deus, três pessoas. Um culto trinitário. O culto cristão, ele é trinitário, né? Você percebe ali que aquela igreja, ela se preocupa com o que ela canta. E o que ela canta expressa a glória de Deus, expressa a pessoa e a obra de Cristo. É um culto que você percebe a Bíblia fluindo do púlpito para a igreja. As orações, elas são orações que estão de acordo com a verdade bíblica. Então, o culto é um termômetro para identificar igrejas que são boas, igrejas que estão caminhando num caminho de piedade e devoção, não é? Então precisamos observar isso. Outra questão, a sua mobilidade espiritual. Uma igreja que ela está de acordo com a Escritura é uma igreja que também ela tem vivência espiritual saudável entre os membros. E mesmo quando ocorrem distúrbios, digamos assim, os problemas entre o rebanho, não é difícil ter solução, porque a palavra de Deus já reina ali. Então precisa sempre observar esse ponto aí. E eu digo sempre, o culto é termômetro para se identificar essa identidade, né, de uma igreja que está prontamente habilitada. Como os membros podem discernir se estão ouvindo uma pregação saudável ou apenas um discurso motivacional? Tem muito, hoje em dia, muito discurso motivacional. Rapaz. Pastores que se dizem pastores, mas... São coaches. coaches. São coaches, são motivadores, não são anunciadores do evangelho. Olha só, um membro de uma igreja, ele precisa discernir. Para ele discernir uma pregação saudável, ele precisa ler a Bíblia. Então, ouça aí, meu irmão. Se você não costuma ler a Bíblia em casa, então você precisa mudar seu comportamento, porque a Bíblia é a principal fonte de informação e bem-estar de sua vida. Leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse todos os dias. Todos os dias. Mas você tem algumas questões aqui que pode ser
balizadores, né, para essa identificação. Então, por exemplo, uma pregação saudável, ela se ocupa daquilo que é bíblico. Então, por exemplo, o pregador, quando ele abre o texto, ele está falando de Deus, né? Ele está falando ali de Deus, do Filho, do Espírito Santo, sim ou não? Mas falar de Deus, só falar de Deus, é o único ponto, porque o pregador ele pode falar de Deus, mas não falar corretamente de Deus. Ele pode citar Deus, ele pode citar o Filho, pode citar o Espírito Santo, mas apenas como uma escada para pregar teologia da prosperidade, triunfalismo, teologia de domínio, fazer discurso motivacional em cima da pessoa divina e etc. Né? Então você primeiro, você identifica, falou de Deus, da Trindade, beleza, ok. Então, uma vez que ele falou de Deus, ele precisa falar de Deus e de sua obra. Então, tipo, qual é a obra do Pai? Qual é a obra do Filho? Qual é a obra do Espírito? Então, precisa ser pensado nisso. Necessariamente, um pregador, para ser fiel, ele precisa falar num sermão da obra das três pessoas da Trindade? Não. Isso vai depender muito do texto. Muito do texto. Mas precisa ser tratado da obra do Pai, do Filho e do Espírito. Precisa ser exposta à condição do homem. A pregação leva a você reconhecer os seus pecados, suas culpas diante de Deus? Ou a pregação ela tem um discurso motivacional de dizer que você passa algum problema e etc, porque você não gerenciou bem determinada área de sua vida? Então, eu me lembro sempre, a pregação deve fazer exatamente aquilo que a visão de Isaías, quando contemplou a glória de Deus, registrada no seu livro, no capítulo 6, Isaías capítulo 6, quando Isaías contemplou a glória de Deus, Isaías ele teve temor e nele foi gerado arrependimento. Ele confessou o pecado. A pregação que você ouve na sua igreja leva você a contemplar a glória, o sacrifício vicário de Cristo e a obra do Espírito a tal ponto de você reconhecer que você é pecador e que você precisa de perdão, né? Ou é discurso motivacional? A pregação, ela corrige comportamentos, ela fala das virtudes espirituais a partir da pessoa de Cristo, porque o nosso padrão é Cristo, né? Então, quando eu falo das virtudes espirituais e das virtudes morais, eu falo a partir de Cristo para mim ou eu falo apenas numa perspectiva moral, sociológica e convivência? Então, esses parâmetros nos ajudam a identificar se aquela pregação é saudável ou se é um discurso motivacional. Amém. E eu estava até pensando aqui que a palavra, né, culto. Será que a pregação, será que a igreja tá cultuando a Deus? Você tá vindo à igreja para cultuar a Deus mesmo, para se fazer ali servo e tá cultuando um Deus? Ou a pregação tá fazendo Deus cultuar você? Você que é o centro, né? O homem é o centro. A pregação fala mais do homem do que de Deus. E quando você vê a palavra culto, que você vem para se fazer de servo e honrar a Deus, só a palavra em si já é muito forte já. Então, culto, né? Culto E eles até estão chamando até de reunião agora, acho que até para tirar o nome culto. Estão tirando o nome de culto, né? Agora é reunião, ou então eles botam um adjetivo, é culto da família, não é culto mais de adoração, né? E aí, se é culto da família, é da família, pode fazer tudo, né? Mas quando diz assim, é culto de adoração a Deus, aí a adjetivação do que é culto muda e aí o parâmetro muda. Mas observe, ó, o que é culto? O culto, ele é um ato reverencial de elogio, de declaração de amor, de entrega de vida a uma divindade, certo?
E naquilo que nós entendemos no cristianismo, o culto seria um ato de elogio, de reverência, de dedicação de vida, de tempo a Deus. E aí você faz aqui a diferença de culto em dois sentidos. O culto solene do culto da vida. Porque a Bíblia nos chama a dedicar culto a Deus por meio da nossa vida. Toda a minha vida é um culto a Deus. É por isso que Paulo ele diz assim, olha, apresentai-vos como vossos corpos como culto racional. Ou seja, o meu falar, o meu andar, o meu comer, o meu vestir, os meus relacionamentos precisam expressar louvores a Deus. Mas aí eu tenho um culto solene, que é aquela reunião convocatória, que é um padrão bíblico, em que o povo se reúne como congregação, como um grupo em torno de um mesmo intuito para oferecer ali adoração a Deus. E esta adoração, este culto, ele está explicitamente ordenado e em outras questões de maneira implícita nas Escrituras. Existem princípios bíblicos para prestar um culto a Deus. O maior princípio dele é que eu só posso oferecer a Deus aquilo que eu tenho no meu coração. Eu vou dar um exemplo do que eu quero falar com isso aqui. Eu estou falando assim, se você durante a semana não ora, não lê a Bíblia, não cultiva devoção, não cultiva piedade, você tem sua vida totalmente desregrada, vive como você quer durante a semana. Você acha que você vai oferecer culto a Deus de fato no domingo? Só porque você vestiu uma roupa bonita e foi lá na igreja e vai cantar alguns hinos e ouvir e fazer algumas... Você acha que vai oferecer culto a Deus? Porque você não tem o que oferecer a Deus no sentido de devoção. Você não teve vida devocional a semana toda. Você não orou, você não leu Bíblia, você não cultivou relacionamento com Deus. E culto tem a ver com relacionamento. Mas uma vez que você manteve relacionamento com Deus, uma vez que você se alimentou, você chega no domingo, naquela reunião solene, você tem uma expressão sincera de louvor a Deus, porque o seu coração está cheio de louvor a Deus. Você tem uma expressão sincera de gratidão, porque seu coração está cheio de gratidão. Você tem uma expressão sincera em ler a Escritura e proclamar a Escritura no culto, numa leitura compartilhada, ou em ouvir a Escritura, porque o seu coração está cheio de Escritura. Então, culto, antes de mais nada, é relacionamento. E quando a igreja ela não tem uma pregação verdadeira, geralmente as pessoas vão para o culto não para oferecer a Deus, como Paulo diz, ofereçam os seus corpos. E o texto bíblico vai dizer assim, não apenas seus corpos, mas em outros textos vai ficar claro o princípio de ofereça seus corpos, ofereça sua mente, ofereça seus sentimentos, de maneira plena a Deus. Quando a igreja não tem pregação saudável, as pessoas vão para a igreja para receber de Deus, fazer barganha com Deus. Deus, eu estou aqui e eu vou dizer que o Senhor é grande e maravilhoso, mas eu quero a minha vitória. Eu quero isto, como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Aí o que eu posso dizer aí é que Deus não tem obrigação de nos dar nada, porque nós não estamos fazendo favor a Deus. Nós estamos cumprindo a obrigação em relação ao nosso Criador. O nosso Criador exigiu de toda a criação santa adoração. Logicamente que nem todos os homens adoram a Deus porque eles estão em um estado de rebelião. Mas a igreja que foi redimida, salva, perdoada dos seus pecados, não tem o direito de ir a Deus, tem a obrigação de ir a Deus e o privilégio que Ele dá. E esta igreja que foi redimida precisa oferecer um culto sincero, verdadeiro, de acordo com as Escrituras.
E aí as formas de oferecer esse culto, as liturgias, podem ser diversas. Não existe um modelo litúrgico padrão para que um culto seja verdadeiro. O padrão é que a liturgia precisa seguir os princípios bíblicos, porque o princípio da reforma é o quê? Suficiência das Escrituras. Pastor, qual o papel do amor e da disciplina na vida de uma igreja saudável? Vamos lá. Então, pronto, nós falamos aqui basicamente da primeira marca, né? Vamos entrar naquilo que seria uma segunda marca da igreja, a disciplina eclesiástica, né? Quando a gente ouve falar a palavra disciplina, geralmente as pessoas elas entendem disciplina como punição, castigo, porque esta palavra tem esse sentido, tem esse significado, está correto. Mas disciplina também tem um significado de instrução, de ajudar alguém que errou em algum sentido da vida e ajudar para a correção. Então, a disciplina eclesiástica na igreja, ela precisa ser compreendida em alguns níveis. A disciplina ela pode ser uma censura verbal ou por escrito. Não é? A disciplina ela pode ser a retenção da participação em algum momento de alguma atividade da igreja, porque aquela pessoa ela quebrou princípios éticos, morais, bíblicos, cristãos. A disciplina ela pode passar também para um nível mais alto, que seria uma excomunhão. E essa excomunhão ela pode ser por tempo definitivo ou por um tempo determinado. Mas algumas pessoas relacionam disciplina a um aspecto de falta de amor. Inclusive, tempos atrás eu tive a oportunidade de ouvir um relato de um membro de uma igreja que saiu de uma igreja e foi para uma outra igreja. E o pastor dessa igreja da qual ele saiu manteve contato com o pastor da igreja aonde ele foi recebido para conversar, porque eram amigos, e tratar sobre o problema ali, e dizer que aquele irmão estava no processo disciplinar, para correção e etc. Aquele pastor que recebeu aquele membro disse assim: não, pastor, fique tranquilo, que aqui na igreja é só amor. Essa foi a resposta do pastor. E com essa fala desse colega de ministério que recebeu um membro disciplinado de uma outra igreja, revelou algo. O que é que revela? Revela a ideia que este grupo pensa que disciplina é falta de amor. E aí vem a pergunta: um pai, quando proíbe um filho de fazer determinada coisa que vai lhe trazer um prejuízo, ou quando um filho ele quebra a regra de sua casa, de sua família, que um pai disciplina ele, foi falta de amor? Logicamente que não, né? Então, o amor e a disciplina, eles estão correlacionados. A disciplina precisa ser tomada como cuidado, E os membros de uma igreja local, eles estão debaixo da disciplina. Eles estão debaixo de uma disciplina que eu chamo de disciplina orgânica. Todas as vezes que o pastor prega, todas as vezes que nós lemos a Escritura, nós estamos sendo disciplinados. Por quê? Porque todo ensino bíblico, ele serve para a igreja como uma censura, não no sentido de, você é isso, mas no sentido de instrução. Porque note, quando eu digo para a igreja assim, irmãos, precisamos evitar maledicência, precisamos evitar as más conversações. E isso é um tipo de censura que nós estamos recebendo, ou seja, estamos recebendo uma instrução para evitar expressões pecaminosas desse tipo.
Então, eu geralmente digo assim, a igreja sempre está debaixo de uma disciplina orgânica. Aí eu pergunto, essa disciplina é falta de amor ou é cuidado? É cuidado para que a igreja não fuja do seu perfil de santidade. Mas você tem uma disciplina que eu chamo que é disciplina mecânica, que é aquele ato de disciplina objetiva quando de fato é pontuado ou quando de fato existe um ato impróprio por um grupo ou por uma determinada pessoa, que é necessário ir até ele objetivamente e tratar daquele problema em específico. Então, por exemplo, um irmão, de repente, ele promoveu uma série de fofocas no meio do rebanho, e essas fofocas geraram quebra de comunhão. Então, o pastor ou qualquer outro irmão da igreja pode ir àquele irmão e dizer, irmão, tu está pecando. E a Escritura diz, se aquele irmão ouvir quem está fazendo a repreensão a ele será bem sucedido porque ele foi salvo daquela condição de pecado que ele estava vivendo naquele momento. E Mateus capítulo 18 diz que se aquele irmão não ouvir, devemos fazer isso com 2 testemunhas, e se ele não ouvir a repreensão na presença de 2 testemunhas, deve ser levado à igreja para um processo disciplinar de maior gravidade, né? Então, disciplina e amor estão juntos, porque a disciplina é o zelo, é zelar pela santidade da igreja. E quando nós zelamos pela santidade da igreja, nós estamos proclamando nosso amor por Cristo. E se nós proclamamos o nosso amor por Cristo, nós amamos o nosso irmão. Então, meu irmão, quando você tiver uma questão de disciplina na igreja, ou se você for alvo de disciplina na igreja, você entenda isso como um ato de amor. Hebreus capítulo 12 diz que nós somos filhos, e se nós não fôssemos filhos, éramos bastardos. Essa é a nossa condição. E aí vem a pergunta, o que é que nos identifica como filhos e não bastardos? Lá em Hebreus capítulo 12. Justamente a disciplina. A disciplina é um identificador de que nós somos filhos. Então, todas as vezes que nós estamos debaixo de disciplina, e nós recebemos essa disciplina com espírito compassivo, humilde, com o nosso coração propositivo a ouvir a repreensão, a ser corrigido, nós estamos anunciando e testificando que somos filhos de Deus. Então, precisa ser pensado nessa linha. Amém. Eu até questiono alguns amigos, assim, às vezes, que são dessas igrejas mais atuais, como que funciona essa questão da disciplina, né? Porque eu não consigo ver uma igreja saudável sem que o pastor ou o grupo de pastores, às vezes a igreja é muito grande, onde o pastor ou o grupo de pastores não estão, não vou dizer controlando, mas atento à vida de cada membro daquela igreja, deixando os membros talvez viverem sem qualquer tipo de supervisão ou qualquer tipo de pastoreio mesmo, né? Pastorear e cuidar das ovelhas. Eu tenho dificuldade nessas igrejas modernas, onde os irmãos vão para a igreja, prestam culto, né? Dizem que prestam aquele culto, vão para casa e não tem qualquer tipo de ligação com a membresia, com o pastor. Eu aprendi quando eu me batizei lá no começo, quando eu vou visitar outra igreja, eu chego ao pastor, fui convidado para visitar tal igreja, posso ir, não posso, devo ir, devo ficar preocupado com alguma coisa. E, assim, a gente tem que ter essa satisfação, o pastor tem que ter esse controle. Sinceramente, eu não consigo ver como é que a igreja consegue sobreviver sem esse pastoreio. Então, eu geralmente digo assim, olha, os ofícios da igreja são 3, né? Os diáconos, presbíteros e pastores. Esses ofícios, eles estão postos para supervisionar a igreja, cada qual no seu
na sua função. A diaconia supervisiona a igreja nas questões de socorro aos necessitados, às viúvas, órfãos, irmãos enfermos. Nesse sentido, a diaconia ela executa, ela supervisiona a necessidade desses grupos. É o principal serviço da diaconia. Os presbíteros, eles auxiliam o trabalho pastoral, porque eles estão ali para supervisionar, juntamente com o pastor, o aspecto espiritual da igreja. Nesse sentido, os presbíteros e pastores, eles estão ali para pregação, para orar pela igreja, para analisar casos de disciplina. Casos de disciplina são analisados por presbíteros e pastores. Diáconos, eles cuidam das questões de cuidado no campo dos necessitados. Disciplinas, pregação, convites de pregadores para a igreja, a oração, isso é supervisionado por presbíteros e pastores. Enquanto os diáconos estão visitando os membros necessitados, os presbíteros e pastores estão ocupados ali do ensino bíblico, do púlpito às casas. Então, eu acho que essa questão passa muito também pela proximidade do colégio presbiteral e do colégio pastoral com o rebanho. Precisa haver aproximação desse ofício ao rebanho, como nas visitas periódicas e necessárias ao rebanho. E logicamente que a membresia ela precisa entender que uma igreja saudável, o pastor nunca exerce controle. Numa igreja saudável, o pastor ele não domina sobre o rebanho. Mas numa igreja saudável, o rebanho ele se sente tão amável, tão amado pelo pastor e pelos ofícios, que ele não tem problema em dividir com o pastor determinadas questões, inclusive essa, de pastor, eu vou visitar a igreja, eu vou visitar essa igreja no aniversário dela, eu recebi o convite, e com certeza numa igreja saudável o pastor não vai proibir também, né? Mas se houver o caso de aquela igreja ela não ser uma igreja saudável, o pastor, com muita sabedoria, vai dizer assim: meu irmão, você até pode ir, mas deixe-me falar um pouco aqui sobre algumas questões necessárias aqui a respeito. Você pode ir, você tem liberdade de ir, porque a vida é sua, o carro é seu, né? Mas assim, tome cuidado aqui, porque você está indo visitar uma igreja que não é saudável. Ali você pode ser contaminado com um tipo de ensino que não é o alinhado com a Escritura, né? E se for uma ovelha consciente da sua responsabilidade com o reino de Deus, ela deve ouvir a voz do seu pastor local. Porque, interessante, porque Hebreus e também o livro de Tessalonicenses, capítulo 5, nos orienta a ouvir nossos pastores, a considerá-los em autoestima e entender que nós zelamos, né? Que os pastores eles zelam por suas ovelhas. Está lendo em Hebreus que precisamos ter amor, consideração pelos pastores, porque eles estão velando por nossas almas em oração, pelo ensino. Então, eu digo sempre, você é membro de uma igreja, você é membro de uma igreja saudável, não visite igreja sem perguntar ao seu pastor o que é que acha daquela visita, não é? E também eu digo sempre, não deixe de estar na sua igreja local no domingo. Você quer visitar outra igreja? Vá visitar num dia que não seja o domingo. Porque o domingo é dia de você estar na sua igreja local, a menos que você seja convidado para contribuir de maneira objetiva, pontual ali, em alguma atividade daquela outra igreja que está lhe convidando. Mas se você não recebeu o convite, fique na sua igreja, porque você tem comunhão verdadeira com a sua igreja local.
Porque hoje também tem um negócio, né? O crente está aqui no domingo, não vou na minha igreja não, vou em outra igreja. E deixa a sua igreja ali, como se a presença deles não fosse importante naquele culto. Aí eles vão justificar, não, mas também é igreja. Eu cultuei a Deus, sim, você cultuou a Deus. Ninguém pode dizer que você não cultuou a Deus. Mas note, você está deixando de cultuar com a sua igreja local para você estar em outro local, que não faz sentido nenhum. Dia de domingo é dia de você estar na sua igreja local, cultuando e contribuindo no crescimento espiritual dos seus irmãos localmente estabelecidos naquele endereço no qual onde você foi batizado, discipulado, etc. Né? Isso é um bom senso de membresia saudável. Agora, você quer visitar uma igreja, né? Vá num dia de sábado, vá num período de festividade, mas não fique abandonando sua igreja no domingo como se a sua presença não fosse importante para ela. E eu digo isso porque eu sou plantador de igreja. Então, para mim, cada pessoa presente conta numa plantação de igreja. Só que o meu pensamento vai além. Não só na minha plantação, na minha opinião, cada membro da segunda igreja conta no seu culto de adoração naquele domingo, porque faz parte daquele corpo. Agora, se você receber um convite para de repente você contribuir no ensino pontualmente, né, em uma determinada igreja, é uma coisa bem diferente do que as rotinas que nós percebemos de alguns membros. E você citou aí aquelas igrejas que são as igrejas de fluxo. Igrejas que não existe membresia, é membresia aberta. O indivíduo vai no culto quando quer, ninguém conhece ele, ninguém sabe o nome dele. Isso é muito comum em igrejas neopentecostais. A pessoa entra pela porta, sai pela outra. Né? Então, também eu acho isso estranho, porque a Escritura mostra uma relação de igreja no Novo Testamento em que os presbíteros, apóstolos, tinham contato direto com cada membro daquela igreja local. E você percebe isso quando os próprios apóstolos citam nomes de pessoas que estavam ali contribuindo naquela igreja ou de suas próprias lideranças. Situações. Pastor, eu quero agradecer mais uma vez pela presença do senhor. Se tiver algum ponto aí a respeito da reforma protestante e as marcas de uma igreja saudável que não foi perguntado e o senhor quer citar para engrandecer o debate, a gente está finalizando Conexão Céu. Antes, passo a palavra para o pastor para ele finalizar e depois a gente faz uma oração e escuta uma... Eu acho que o ponto que nós não citamos, não esmiuçou aqui, foi o sacramento, né? O sacramento que é o batismo. O batismo é aquele ato de imergir ou de derramar água na cabeça. É uma marca, a administração correta do batismo. E essa administração correta do batismo não tem a ver com a mecânica. Se você vai derramar água na cabeça ou se você vai imergir. Eu, particularmente como teólogo, eu não posso dizer que a aspersão é o único modo, como também a imersão não é o único modo. Na minha opinião, erra aqueles que não aceitam o batismo por aspersão como sendo uma mecânica coerente com a historicidade bíblica, não é? E a prática da imersão também em si não é errada. O senhor foi batizado como? Eu fui batizado em 1995 por imersão, porque eu nasci batista, né? Eu também. Mas, infelizmente, por exemplo, uma pessoa que foi batizada por aspersão, ela não será recebida como batizada em algumas igrejas. Mas, graças a Deus, em alguns ambientes, que eu já tenho tido contato com alguns colegas, inclusive imersionistas, eles já dizem assim, hoje eu não batizo mais quem é por aspersão, porque hoje eu tenho uma consciência de que a mecânica aspersionista ela é coerente com a Escritura, tem fundamento bíblico, não é? Mas outros ainda não recebem. E o batismo ele é administrado àqueles que confessaram seus pecados e que decidiram ter uma vida transformada em Cristo. E o segundo sacramento, que é consequencial ao batismo, é a ceia, a participação da ceia. Então aqui tem um detalhe aqui.
Você pode identificar uma igreja mais pura ou menos pura, uma igreja que ela está saindo do eixo bíblico. Por exemplo, você chega numa igreja, a ceia ela é distribuída indiscriminadamente para qualquer tipo de pessoa. Como nós temos igreja que você chega, não importa se o indivíduo ele é adúltero, se ele é mentiroso, se ele é roubador, se ele é de uma religião afrodescendente que está visitando aquele culto por alguma questão que ele foi voluntariamente por um convite, se o indivíduo ele tem uma vida totalmente desregrada, a ceia é distribuída para todas essas pessoas, indiscriminadamente. A esse comportamento de dar a ceia para todo tipo de pessoas sem ter sido batizado, sem ter sido discipulado, eu digo que é uma profanação da mesa do Senhor. Porque a ceia ela deve ser administrada para pessoas que foram batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por aspersão ou por imersão, e que mantém sua vida corretamente de acordo com o ensino da Escritura, em busca sempre de santificação, de devoção, de piedade. E nunca permitir que pessoas que vivam contrariamente a isso, que não são batizadas, lancem mão dos elementos da ceia, porque a Escritura claramente tem nos ensinado que aqueles que não fazem o discernimento correto daquele sacramento, daquele memorial e daquela ordenança, eles estão tomando juízo para si. Então, isso também é um identificador de uma igreja saudável, né? Eu acho que esse bate-papo sobre as marcas de uma igreja saudável, ele contribui muito para pensar nessa discussão da reforma protestante, porque foi um ponto definido, foi um ponto tratado durante o período da reforma, principalmente do século XVII em diante, porque a reforma teve a primeira onda no século XVI e teve uma segunda onda, se eu não estiver aqui me equivocando, no século XVII. Então, no século XVII, que foi quando nós tivemos ali a produção dos catecismos, das principais confissões, foi tratado dessas marcas de uma igreja saudável, de uma igreja verdadeira. Então, eu acho que esse bate-papo sobre essas marcas contribui bastante sobre esse tema da reforma, porque nós vivemos, inclusive, numa região que ela está empisteada, e eu digo seguramente, de falsas igrejas, infelizmente. Mas, enfim, Deus nos abençoe e que nos livre das críticas pelas afirmações que eu fiz aqui. Finalizamos aqui mais um Conexão Céu. Eu agradeço você que nos assiste. Vou pedir ao pastor que faça uma oração final. E logo após a oração do pastor, você vai ficar com a música Redenção. Muito obrigado, pastor, por aceitar mais esse convite. É gratificante escutar o senhor. Que pena que não estou mais lá no seminário, mas vou esforçar-me para voltar. Mas o pastor pode fazer a oração e se despedir, pessoal. Pois é, gente. Volte mesmo, rapaz, para o seminário. Estamos formando a primeira turma agora em dezembro, graças a Deus, né? Teremos a formatura de, se eu não estiver falhando aqui, 18 alunos que passaram aí os 4 anos nessa formação, que foi uma formação que eu considero extremamente pesada, né? Tem um intensivão não de 6 meses? Não, não dá não. Não dá não, mas assim, tem a turma, né, que funciona por bloco, né, por programa, e que você se encaixaria como outros também estão se encaixando. Então, se você está buscando formação teológica saudável, segura, procura o Instituto John Owen pelo WhatsApp, né, pelo número 87-99180-2405, e a secretaria passa informações mais detalhadas sobre os cursos que nós temos ali. E, além disso, agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. É sempre muito bom, prazeroso para mim. Eu espero que esse bate-papo seja esclarecedor para os irmãos, para aqueles que vão assistir.
E no mais, Deus nos abençoe em todo o tempo. Até a próxima. Vamos orar? Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos Jesus. por esse tempo de conversa, de discussão, e pedimos que o Senhor nos oriente sempre segundo a sua palavra, que nos faça crescer no conhecimento da verdade, fortalecendo nossa fé. Ó Pai, abençoe todos os irmãos que acompanham o Conexão Céu, abençoe as nossas igrejas, os projetos, ó Deus, de avanço na evangelização, na propagação do reino. E aqui, ó Deus, nós deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque há 508 anos o Senhor promoveu o maior movimento da nossa história, que foi o movimento da Reforma. Depois da morte e ressurreição do nosso Cristo, eu considero, ó Deus, ser esse o maior movimento de avivamento e de retorno às Escrituras, não é? O Senhor nos propiciou isso por meio de tantos irmãos do passado que se gastaram e investiram tempo em produzir boas interpretações, um bom conhecimento a respeito da Escritura. Então, muito obrigado por ter nos dado esse privilégio de conhecer as Escrituras de maneira profunda e de continuar esse aprofundamento. Abençoa a sua igreja, para que a sua igreja cresça neste conhecimento e ela seja uma igreja forte, uma igreja robusta, para a glória do seu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés,
pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés.